mais uma entrevista da Alumni Week. Eu sou Inês Vilhena, do 12º ano do Jornal Teixeira Mais, e estou aqui com... Rodrigo Xavier, estou no 2º ano da licenciatura de Psicologia na Universidade do Algarve. Então, Rodrigo, tu foste aluno aqui na Teixeira Gomes. Vamos começar por falar do antes. Que área é que tu escolheste quando vieste para a Teixeira? Okay, quando vim, escolhi o curso de Ciências e Tecnologias. Já vamos falar disso mais à frente. Okay. Durante o teu percurso do secundário, cometeste algum erro que gostarias de alertar às pessoas? Diria que o principal erro, por assim dizer, foi o facto de quando entrei no 10º ano, não estava tão preocupado com as notas, e depois quando cheguei ao 12º ano influenciou um pouco a minha média e depois para poder entrar para o ensino superior. Diria que foi o principal erro. Entraste na tua primeira opção, ou não? Não. Eu, quando acabei o 12º, eu candidatei-me para Lisboa em Criminologia, só que acabei por não ficar colocado. E depois fiquei um ano parado e no ano a seguir é que consegui entrar na universidade. Aqui na Teixeira tiveste algum professor que te marcou? Sim, tive dois. A professora Elsa, de Físico-Química, sim, e também o professor Rui, de Matemática, no 12º. E o que é que tu sentes mais falta na Teixeira? Da Teixeira? O que sinto mais falta é mesmo as amizades que eu fiz aqui, porque no 11º, 12º, fiz amizades e criei um grupo de amigos. Ficámos muito próximos e depois quando fomos para a universidade, muitos deles ou foram para fora ou mesmo ficando na Universidade do Algarve, fomos para cursos diferentes e acabámos por nos afastar um pouco. E agora falando da tua decisão, do curso superior, como é que foi essa decisão? Como é que tu chegaste à escolha do curso, mesmo que não fosse a tua primeira opção? Estando em Ciência e Tecnologias, como é que despertou esse teu gosto pela Psicologia? Eu inicialmente queria entrar na área da Criminologia, daí ter tentado em Lisboa, só que depois, como não consegui, comecei a ver outras opções e maneiras de chegar à área que eu quero. E Psicologia é uma delas. Pela Psicologia, depois através de mestrados ou de pós-doutoramentos, e isso tudo é possível depois chegar à área que eu quero e foi muito por aí a minha escolha. Então ainda tens a ideia de ir para a Criminologia, só que de outra forma? Sim, diria que sim. Quando entrei no curso, era mais essa a minha principal ideia. Agora estou um pouco dividida entre continuar na Psicologia e ir para a Criminologia, mas inicialmente era essa a minha ideia. Então, Psicologia foi um curso que mudou um bocado a tua cabeça? Sim, pode-se dizer que sim, é verdade. Okay. Para ti, qual é que foi a melhor parte? Qual é que é a melhor parte do curso até agora? Gostei muito da parte inicial, da parte das praxes. Foi um momento que deu para me entrosar muito bem com os meus colegas. Um ponto muito positivo do nosso curso também é o facto dos professores não serem aqueles típicos professores de universidade ou de faculdade. São professores muito disponíveis, muito acessíveis e que nós podemos facilmente falar com eles e dialogar com eles. A parte da licenciatura é um pouco teórica, mas é muito bom para nós, para podermos ter os conceitos, para depois mais tarde podermos aplicar. Diria que isso é um ponto muito positivo. E a pior parte do curso qual é que é? Por um lado é o facto de teres que fazer uma licenciatura com 3 anos, depois teres que ir tirar um mestrado, que são mais 2 anos, e depois teres que fazer mais um ano de estágio para entrares na ordem dos psicólogos, ou seja, são à volta de 6 anos para tu poderes exercer, se for o que tu queres fazer, exercer como psicólogo. Diria que é a pior parte. Porque não é uma coisa assim tão direta como talvez outros cursos? Sim, tens cursos, por exemplo, a enfermagem, depois os cursos alteram em anos, mas por exemplo a enfermagem são 4 anos e podes logo começar a exercer. Tens outros cursos lá na Universidade do Algarve que são diferentes vertentes. Outra coisa que eu me lembrei agora, outro ponto positivo é que, pelo menos em Psicologia, não tenho a certeza nos outros cursos, mas o horário é muito flexível, ou seja, todos os anos todas as turmas de cada ano têm um dia livre, têm várias aulas só de manhã. Portanto, é muito flexível o horário que permite aos alunos terem mais tempo para estudar, para se aplicarem mais e para fazer outras atividades de fora da universidade. Ok. E tens algum conselho para quem quer ir para a Psicologia também? Tenho. O principal conselho é experimentem a praxe. É o principal conselho, porque ajuda muito a criar ligações, a integrar o aluno na universidade. E depois podes criar grandes amizades, como por exemplo fiz no secundário, que depois levas para o resto da licenciatura e para o resto da vida. Ok. Já que entraste no assunto das praxes, eu acho que é um tópico que muita gente tem curiosidade e que às vezes há muita gente que evita falar. Podes contar um bocadinho da tua experiência, já que já falaste Sim. sobre isso? Primeiro dia da universidade, tipicamente há o dia
em que o reitor faz o discurso dele e depois mostra-nos a universidade, cada curso fica responsável por mostrar-nos a universidade e a partir daí depois começou a praxe. Foi uma experiência muito boa, a praxe é uma experiência muito positiva que te ajuda a integrar com os teus colegas e na comunidade académica e ao contrário que muita gente pensa também, tu não és obrigado a fazer nada que tu não queiras. Portanto, és livre de fazer o que tu quiseres, por assim dizer. Há os que frequentam a praxe e os que não frequentam e está tudo bem. E tenho amigos que também não estão na praxe e também tenho vários amigos que estão na praxe, portanto isso não há diferença nesse aspecto, por assim dizer. Ok. Como é que foi o processo de adaptação? Além da praxe, sentes que houve coisas que te ajudaram ou que te prejudicaram, tanto na UALG como na cidade de Faro, pronto, porque mudaste de casa. Sim. E o que é que achas que foi assim mais impactante para ti, essa mudança? A cidade de Faro é um pouco diferente da de Portimão. Inicialmente com a parte de viver sozinho. Por acaso fiquei numa casa em que tenho um colega que foi meu colega na secundária, já o conhecia, mas foi um pouco, não complicado, mas desafiante o facto de ter que viver sozinho. Depois todos os dias ter que ir para a universidade, pronto. Mas lá está, como eu tinha referido, a praxe foi uma parte importante, ajudou-me a integrar e facilitou muito o processo. E também o facto de, por exemplo, no início das aulas, os professores serem muito abertos ao facto de existirem as praxes e serem um pouco acessíveis nesse aspecto. Facilitou muito o processo. Ok. Acessíveis em que sentido? De ajudarem ou de perceberem que não estavas tão disponível? Os professores entendem que no início de cada ano é um pouco mais complicado porque os alunos, os que frequentam a praxe, podem ficar até tarde na praxe. Em questão de estudo? Sim, a questão de estudo, a questão da marcação das frequências, a maior parte deles são muito flexíveis nisso e em trabalhos de grupo e tudo o que envolve esse tipo de aspectos. Bom, para finalizar, queria-te perguntar, tu fazes parte da Associação Académica da UALG, certo? Sim, sim. Queres explicar um pouco sobre o que é a Associação Académica, para quem não sabe, e como é que foi essa tua entrada? Então, basicamente todos os anos, aquilo é um pouco parecido, de certa forma, à Associação de Estudantes, que no início de cada ano, ali este ano as eleições foram por volta de novembro, portanto um bocadinho antes começam-se a reunir pessoas para formarem listas e depois essas listas têm assim um período eleitoral em que têm debates e em que têm promover os seus ideais, por assim dizer, os ideais que defendem, e depois já há as eleições e a lista que vence fica a representar a Associação de Estudantes, em que temos 3 vertentes. Temos uma que é a Direção-Geral, que é onde eu me encontro. Temos já a Assembleia Magna, que é responsável pelas Assembleias Magnas, que são aquelas reuniões dos estudantes. E depois temos também o órgão que é o Conselho Fiscal. São os 3 órgãos que constituem a Associação Académica. Eu encontro na Direção-Geral, sou subcoordenador do Pelour de Desporto. Pelouros, a Associação Académica divide-se em pelouros, que são espécies de departamentos. Temos o desporto, temos a ação social, integração académica, temos vários pelouros e cada um fica responsável por determinados projetos. Por exemplo, agora na parte do desporto começámos o Troféu Reitor, que por assim dizer, um interturmas, só que ao nível da universidade. Temos também eventos como arraiais académicos ou eventos ao nível da ação social. Temos diversos aspectos que trabalhamos todos os dias. Ok, e como é que tu entraste na lista este ano? O presidente da lista veio falar comigo pessoalmente e veio falar do projeto que ele tinha em mente e veio-me perguntar se eu queria fazer parte da lista, o que eu logo quando ele me perguntou disse que sim, porque achei que era uma experiência muito, muito positiva, podia evoluir enquanto pessoa, enquanto estudante, podia-me fazer evoluir e trabalhar certos aspectos que acho que podem ser importantes para mim. Ainda não tinha referido, mas no primeiro ano fiz parte do núcleo de estudantes de Psicologia. Então deu para ter uma pequena experiência, para depois, agora na associação académica, poder aplicar alguns dos conceitos e das experiências que tive lá. Okay. Os núcleos não estão ligados à associação académica? São coisas diferentes ou têm alguma coisa a ver? De certa forma estão ligados, sim. Ok, mas são coisas diferentes? São coisas diferentes, mas os núcleos de estudantes dependem da associação académica. Okay. Pronto, cada curso pode ter o seu núcleo de estudantes, há alguns que não têm,
mas o núcleo de estudantes, por exemplo, de Psicologia, fica muito responsável por organizar palestras sobre temas que os alunos queiram, ou, por exemplo, agora mais recentemente estão a sortear um bilhete, por exemplo, para a semana académica, tudo atividades que envolvam o estudante e para o estudante, mais nesse sentido. E depois a associação académica fica responsável por cada núcleo, portanto, os núcleos dependem um pouco ou muito da associação académica. Ok. Acho que é giro se falar sobre isso, porque há muita gente que não sabe. E muito obrigada por teres vindo. Espero que tenhas gostado. Espero que tenham gostado. Obrigado pelo convite. É isso. Tchau.